Enfim, eu consegui assistir na íntegra a entrevista de Pablo Marçal no Roda Viva. E ali foi um espetáculo grotesco e assustador. Eu quero dividir com vocês algumas impressões porque isso aqui já ajuda a explicar todo o cenário, na verdade, da política dos últimos anos no Brasil e no mundo, né? Porque o Brasil não é um caso isolado nessa questão. E lançar aqui algumas preocupações sobre o futuro próximo do Brasil. Então, para começar, você tem lá uma figura que é basicamente um Bolsonaro turbinado. E aí você tem alguém que é bastante mais inteligente do que o Bolsonaro é e mais articulado do que o Bolsonaro é. Então, assim, se isso já foi suficiente, né, ser burro e mal articulado já foi suficiente para pôr o Bolsonaro na presidência, a gente tem sérias razões para se preocupar com a ascensão do Pablo Marçal. Nesse caso da Prefeitura de São Paulo, me parece que ele só não vai ganhar a prefeitura se ele for impedido pelo Tribunal Eleitoral por algum tipo de irregularidade que ele tenha feito na campanha. Me parece que é um jogo ganho, porque ele fala a linguagem das pessoas e fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, assim, ele é mais demagogo do que boa parte dos políticos que estão em atividade agora. Isso reflete, eu acho que esse é o ponto central que a gente tem que entender agora, isso reflete uma movimentação que se deu na direita mundial, começando nos Estados Unidos, dos anos 70 em diante. Quem já estudou sobre a ascensão de movimentos populistas de extrema-direita, possivelmente já caiu nesse tipo de referência, já caiu nesse tipo de informação, que é sobre a reorganização que se deu em grupos, em partidos e em lideranças de direita dos anos 70 em diante. Porque o que houve no cenário global, no pós-guerra, levou a um embate que foi se configurando na tal guerra cultural que a gente observa hoje, né? Foi a posição de uma esquerda progressista, que visava a conquista de vários direitos sociais através de lutas, tanto de lutas nas ruas, né, com passeatas, com manifestações, lutas sindicais, como também no aspecto cultural, com vários poentes artísticos demonstrando publicamente seu apoio a certas pautas e através de suas músicas, dos filmes, chegando a uma demografia mais ampla. Isso levou, obviamente, a uma reação, porque sempre assim a disputa política e cultural. Você tem lá um movimento que avança em certo sentido, você vai ter uma reação no sentido contrário. Isso me parece, inclusive, ser demonstrado de maneira empírica nos movimentos pendulares que você percebe na política, seja no Reino Unido, seja nos Estados Unidos, quando você percebe uma alternância aí bastante identificável no poder de grupos, sejam de direita ou de esquerda. Então, com essa revolução cultural que se deu no pós-guerra, principalmente nos anos 60 em diante, você teve a ascensão desse discurso progressista, desse discurso quase libertário de esquerda, que vai levar a uma reação tremenda nos anos 70 em diante, que parte, inclusive, do desencanto em relação a certos discursos dessa nova esquerda que se configura nos Estados Unidos e Europa. Essa reorganização da direita, por exemplo, que é mencionada nesse livro aqui do George Lakoff, que se chama Don't Think of an Elephant, é um processo que levou décadas de formação de lideranças, de formação de expoentes universitários de direita nos Estados Unidos e que se unem a outras pautas existentes na sociedade norte-americana, incluindo os evangélicos, e isso vai levar a essa reconfiguração desse discurso de direita aliado a um discurso neopentecostal, evangelista, e que tem uma tremenda adesão no segmento, nos Estados Unidos principalmente, mas depois a gente percebe isso no Brasil. O Brasil hoje ele está refletindo um processo que se deu nos anos 70 e 80 nos Estados Unidos. E isso está acontecendo no Brasil agora porque naquela época ali era uma ditadura militar no Brasil, né? Então, assim, se for pensar nos 70, foi toda uma década perdida no Brasil porque a oposição política, as vozes dissidentes, elas foram basicamente silenciadas por uma repressão autoritária. E isso vai permitir, na sequência, né, quando a gente observa na história do Brasil recente, a chegada ao poder do PT com o Lula e as reações que vão surgindo decorrentes disso. Então, a gente está observando essa disputa cultural ao longo dessas décadas e, como eu falei aqui, de acordo com o Lakoff, o que você percebeu nesses países é justamente essa organização, uma organização real, não apenas uma organização simbólica, mas real da direita, nesse sentido de encontrar, identificar talentos, jovens talentos, que podem ser, lapidados ao ponto de poder determinar o rumo do discurso da direita. O que o Lakoff aponta nesse livro aqui é que há uma visão diferente entre direita e esquerda nesse sentido de construção desse imaginário, né? Enquanto que a direita tende a investir nesses indivíduos singulares que vão ser os expoentes e, desse modo, se destacar entre os demais, na esquerda tende a uma estrutura mais horizontal, então há uma diluição
do discurso. Você não tem tantos expoentes assim, não há esse investimento em formação de liderança. É como se você se destacar na esquerda fosse, inclusive, um demérito. Então, assim, é o prego que se destaca que merece ser martelado. Então, nesse tipo de imaginário da direita, o que você observa, por exemplo, hoje em dia, né, principalmente nos Estados Unidos, são algumas figuras que acabam pautando o debate quando se trata dessa propagação de ideias de direita, como, por exemplo, o Ben Shapiro, que é uma figura que está sempre presente em podcasts, ele é um ótimo argumentador, um excelente argumentador, ou o Jordan Peterson, que também é essa figura que acaba centralizando toda uma pauta de direita global, nesse caso, e se torna um referencial para a alt-right americana, canadense, europeia e brasileira também. No Brasil, a gente viu a figura do Olavo de Carvalho, que foi centralizadora do discurso da direita, inclusive importando muitas dessas pautas da direita norte-americana para o Brasil, neoconservadoras, por exemplo, e aí, junto com isso, reembalado para o Brasil, para o cenário brasileiro, uma série de teorias conspiratórias que servem como esse pânico moral, de modo a motivar as pessoas à adesão dessas ideias com base no terror, com base no medo, com base na percepção de que há inimigos ocultos, e a gente só vai vencer esses inimigos se a gente se unir em torno de um ideal de reconstrução ou de retorno a certos ideais do passado, que é aí que entra o elemento conservador, né? De você resgatar ali aquilo que você achava que funcionava quando o mundo era melhor, quando o mundo era menos violento, quando o mundo não havia certos comportamentos que você considera grotescos ou bizarros, e assim por diante. Então, com essa centralização nessas figuras, que são os representantes desses ideais de direita, o que eles fazem é criar um funil de conteúdo de modo que você chegue nessas pessoas e a partir disso você é levado, né, através dessa toca do coelho, você é levado para um universo no qual essas ideias estão circulando e vários grupos estão se mobilizando. O MBL também é um caso semelhante, porque se percebe inclusive agora, né, o modo como eles estão tentando formar novas lideranças do MBL. Eles têm uma academia para treinar os jovens do MBL, para treinar em termos de debates, de falar em público, de oratória. Então, assim, há esse ideal, de fato, de formação dessas pessoas. Por que eu menciono isso? Por que eu comento esse histórico de formação dessa nova direita global? Porque o Pablo Marçal, ele está inserido nesse mesmo contexto. Eu não sei até que ponto que ele tinha ou teve contatos com certos grupos ou expoentes em particular, de modo a compor o seu imaginário. Mas todo o discurso dele, tudo aquilo que ele fala, todas as bases que ele mobiliza, estão relacionadas diretamente com essa formação dessa direita, dessa nova direita brasileira. Olavista, por exemplo, né? Olavista por um lado e bolsonarista por outro. Então ele reembala isso, ele pega elementos dos evangélicos também, traz todos esses elementos para o seu discurso, de modo a fazer um Frankenstein de ideias de direita e revender isso para as pessoas como se ele fosse o salvador da pátria. Porque é o que ele faz, né? Ele adota esse discurso messiânico, ele adota esse discurso de que ele vai mudar tudo, porque ninguém mais conseguiu fazer isso anteriormente, nem o Bolsonaro. Então ele vem como essa figura que vai agora salvar o Brasil dos comunistas, porque é o discurso recorrente. Se você parar para ouvir quantas vezes ele fala de comunista no Roda Viva, é assustador, é impressionante. Todo mundo na eleição de São Paulo, Datena, Ricardo Nunes, a Tabata Amaral e o Boulos, todo mundo é comunista, menos ele. Então aí você entra justamente com essa dualidade, né, esse binarismo de pensamento, no qual apenas ele representa os verdadeiros ideais da direita. Ele, esse cidadão livre, né, que quer expressar suas ideias sem qualquer tipo de freio, porque o politicamente correto castrou as pessoas, então ele vem, reembala esse discurso, que é um discurso olavista em essência, reembala esse discurso do inimigo comunista e vem se vender como essa figura messiânica. Inclusive a última pergunta do Roda Viva tem a ver com isso, né, quando a Vera Magalhães fala sobre como ele desempenha o papel de líder espiritual em algumas palestras dele, de que tenta praticar cura, de fazer com que alguém na cadeira de roda se levante e caminhe, esse tipo de coisa que está muito vinculado ao espírito neopentecostal, e ele dá uma resposta dizendo que ao falar isso, ao criticar essa performance que ele faz nas suas palestras, que a Vera Magalhães estaria zombando da religião dele. E aí ele adota, né, essa identidade do cristianismo brasileiro, que é uma coisa também amorfa, né, são vários grupos diferentes, alguns sectários que estão em contato. Justamente por causa dessa pauta de costumes que perpassa essa visão cristã no Brasil, ele vai lá e ele parte para essa ideia de que, bem, a Vera Magalhães é uma das que adotam esse discurso de cristofobia, né, de perseguição dessa maioria cristã no Brasil, que perdeu espaço por causa da ditadura dos comunistas, do marxismo cultural, né.
Então, o assustador, como eu falei, não é apenas ele reembalar essas ideias, porque essas ideias elas são presentes na direita brasileira, inclusive o MBL durante um bom tempo reproduziu essas ideias, mas o fato de ele se comunicar muito bem e ele ser capaz de usar as redes sociais de maneira exemplar. E nesse sentido, aí você tem uma figura que dá simplesmente um banho na esquerda, né? Então, assim, a esquerda ainda hoje está patinando enormemente no modo como usa a rede social. Você tem uma direita que conquistou esses espaços, dominou esses espaços, dominou o YouTube durante a eleição do Bolsonaro, dominou o WhatsApp na última eleição, que domina várias redes sociais porque sabe se comunicar, e sabe se comunicar porque apela para os sentimentos mais primitivos nossos. Então, você tem um grupo que conquistou esse modo de comunicação atual, e a gente pode, inclusive, fazer um parênteses aqui e nos lembrarmos que em vários momentos, quando houve algum tipo de ruptura de forma de comunicação de massa, por exemplo, com o rádio, que se torna uma ferramenta de controle nazista, por exemplo, quando os comunicados oficiais do Hitler, do Goebbels, eram todos feitos pelo rádio, e eles fizeram rádios acessíveis à população, né, com preços baixos, para poder justamente chegar nos lares dos alemães e poder fazer esse reforço sistemático da mensagem nazista. Então, quando há uma mudança de comunicação, de forma de comunicação, você percebe que há também uma mudança no modo de se fazer política e de se fazer essa propagação de ideias, né? Porque aí que a gente volta ao McLuhan, quando ele diz que o meio é a mensagem também, a forma de comunicação determina o modo como a gente se comunica nessa forma de comunicação. Então, a direita simplesmente dá um baile na esquerda quando se trata de comunicação na era digital. A gente está aqui, sabe, muitos passos atrás dessas figuras, incluindo as técnicas que eles adotam, né, para poder se comunicar. O Pablo Marçal, por exemplo, como um bom coach que ele sabe usar a programação neurolinguística. O Olavo de Carvalho sabia fazer isso também muito bem. O Olavo de Carvalho havia sido líder de seita, né? Então, assim, alguém compreendia muito bem os mecanismos para você burlar certos bloqueios mentais, psicológicos nossos, para poder inculcar a mensagem dele e manipular os seus seguidores. Então a gente fala de pessoas que têm um nível bastante sofisticado de comunicação, que sabem o que dizer e que sabem como utilizar essa nova forma de comunicação, que são as redes sociais, para isso. Tendo dito isso, há muitos motivos para se preocupar. Eu tenho quase certeza que o Pablo Marçal, como eu falei, vai ganhar essa eleição para São Paulo, a não ser que seja barrado pelo Tribunal Eleitoral. E a gente pode imaginar que isso vai longe, né? Então, assim, a gente pode imaginar que essa figura também vai causar e vai tumultuar para uma futura eleição para presidente. Eu adoraria vir aqui com mensagens otimistas para vocês, mas observando essa entrevista ali, o modo como ele sambou sobre os jornalistas, e ali é uma série de cortes. Isso é uma coisa que foi repetida muito durante a entrevista, né? Como ele estava falando ali para fazer corte de rede social, porque essa é a forma de comunicação que existe hoje. É o meme, é o corte, sabe, é a lacrada ou é a mitada e assim por diante. Então, assim, é um modo instantâneo de comunicação e que fala diretamente com o eleitor, pulando, inclusive, vários canais, vários gargalos de comunicação que existiam anteriormente. Aqui você tem Pablo Marçal usando suas redes sociais, novas redes sociais que já tem milhões de seguidores, porque as outras foram bloqueadas, usando suas redes sociais para se comunicar diretamente com o seu eleitor, sem qualquer tipo de filtro. E esse tipo de comunicação já teve vários resultados perceptíveis em questões políticas e resultados catastróficos também. Quero saber se vocês viram essa entrevista do Roda Viva. Qual é a sua percepção agora sobre essa forma de comunicação, inclusive, né, que a extrema-direita utiliza com as redes sociais, porque me parece extremamente eficaz e eles dominaram. Assim, eu acho que a esquerda ainda não compreendeu como fazer essa comunicação, ainda não conseguiu entender qual a linguagem adotar para falar com as pessoas comuns. Há uma linguagem muito, sabe, erudita, às vezes, ou uma linguagem de uma militância que não está conectada com a realidade das pessoas, no sentido, inclusive, do dia a dia delas, do que elas esperam para si próprias, do que elas esperam para o futuro, do que elas querem. Então, assim, há uma visão que, inclusive, é obsoleta de sociedade e de que é o trabalhador também, mas é isso. Diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro da Uma Força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!